Nesse vídeo vamos falar sobre o Banco do Brasil, tratando sobre diversos pontos que foram destaque nos últimos dias. O primeiro deles, o desdobramento das ações na proporção de 1:2 aprovada em Assembleia Geral Extraordinária. O segundo ponto, novos dividendos divulgados pelo Banco do Brasil com pagamento para fevereiro de 2024. Em terceiro, a elevação do payout do Banco do Brasil de 40% para 45% do lucro do exercício. O quarto, a divulgação do calendário de pagamento de proventos entre JCP e dividendos aos acionistas do Banco do Brasil no ano de 2024. O quinto ponto, o guidance ou projeções do próprio banco para 2024. E em quinto, os resultados reportados no quarto trimestre com o fechamento do exercício de 2023 e a projeção de lucro líquido e preço teto para 2024. Mas antes, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. E o primeiro ponto a ser analisado no vídeo de hoje é o fato relevante que comunicou a aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no início de fevereiro do desdobramento ou split de 100% das ações do Banco do Brasil, na proporção de 1:2, atribuindo-se dessa forma uma nova ação para cada ação emitida. Em síntese, o número total de ações emitidas pelo Banco do Brasil será dobrado. E o Banco do Brasil, como destacado aí, esclarece que a alteração estatutária decorrente desse desdobramento está sujeita à aprovação do Banco Central e que manterá os seus acionistas e o mercado informados sobre a data base na qual as ações passarão a ser negociadas já considerando esse desdobramento. Então, em síntese, o efeito prático para você como investidor, a partir do momento em que as ações forem negociadas considerando esse desdobramento, as ações que você possui, por exemplo, se você tem um lote de 100 ações, você passará a ter 200 ações. Tudo vai ser dobrado. Em relação às cotações, elas vão ser reduzidas pela metade. Se o Banco do Brasil hoje está cotado a R$50, ele passará a ser cotado a R$25 a partir da negociação, considerando esse desdobramento. Em relação ao preço teto, as projeções serão cortadas pela metade. Haverá um aumento da liquidez no mercado, considerando que serão dobradas o número de ações em circulação. E em relação à acessibilidade, considerando que haverá uma redução pela metade na cotação do ativo, será mais fácil adquirir, por exemplo, um lote de 100 ações, considerando a metade do preço. Agora é óbvio que nada disso é de graça. Se você vai agora comprar por metade do preço, você tem, obviamente, acesso à metade dos dividendos que teria quando a ação era negociada antes desse desdobramento e outros efeitos práticos. Mas, em síntese, são esses os efeitos que serão sentidos pelos acionistas. Outro destaque vai para um fato relevante, divulgando o pagamento de novos proventos aos acionistas do Banco do Brasil relativos aos resultados do quarto trimestre de 2023. Essa distribuição se dará com um repasse de mais de 630 milhões de reais a título de dividendos e de mais de 1 bilhão e 751 milhões de reais sob a forma de juros sobre capital próprio. Os valores pagos por ação estão em destaque nessa tabela, com os dividendos com valor aproximado de 22 centavos e juros sobre capital próprio com valor aproximado de 62 centavos. Agora vale destacar que para o juros sobre capital próprio é preciso informar que esse valor é bruto e que deve ser descontado ainda a alíquota de 15% de imposto de renda. Outro destaque feito pela companhia diz respeito à data com e à data de pagamento. Os valores pagos serão atualizados até a data do pagamento, que será no dia 29 de fevereiro de 2024, e terão como base a posição acionária do dia 21 de fevereiro, portanto, a data com. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir do dia 22 de fevereiro. Então, temos aqui uma planilha que traz as principais informações relacionadas a esse anúncio. Data de aprovação, 8 de fevereiro de 2024. Tipo de pagamento, dividendos e juros sobre capital próprio. O valor líquido é de aproximadamente 74 centavos. Aí já se considera o valor por ação de dividendos e o valor por ação de juros sobre capital próprio, já descontados 15% de imposto de renda, somados. A data com é o dia 21 de fevereiro e a data de pagamento é o dia 29 de fevereiro. Só nesse anúncio temos um dividend yield aproximado de 1,3%. E é óbvio que esse yield considera a cotação atual das ações do Banco do Brasil.
E outro fato relevante muito importante para os investidores foi a divulgação, como destacado aí, de que o Conselho de Administração aprovou a proposta de elevação do payout do Banco do Brasil, que nos últimos 2 exercícios foi de 40% para 45% no exercício de 2024, via juros sobre capital próprio ou dividendos. Isso é importante porque o payout diz respeito à parcela dos lucros que serão divididas ou repassadas aos acionistas em forma de proventos. Então, um aumento de 5%, dada a lucratividade do Banco do Brasil, que vem aumentando ano após ano, traz reflexos imediatos e relevantes no total de dividendos ou proventos recebidos pelos acionistas do banco. E só para vocês terem a noção da importância para o acionista do Banco do Brasil da elevação do payout de 40% para 45%, caso confirmada a projeção de lucro líquido para 2024 de 38,5 bilhões de reais e utilizado esse payout de 45%, nós teremos em 2024 um dividendo por ação de R$ 6,05, com um dividend yield superior a 10%. E como já feito em anos anteriores, o Banco do Brasil também divulgou o calendário para 2024 de todos os pagamentos de proventos aos acionistas, considerando a data de anúncio, a data base acionária, ou a data com, a data ex e a data do pagamento já definida no início do exercício de 2024. O BB continuará com a remuneração aos acionistas promovidas em 8 fluxos, sendo 4 pagamentos realizados ao longo dos trimestres de referência, de forma antecipada, e outros 4 pagamentos complementares, efetivados após o encerramento dos trimestres de referência. Veja aí as datas de pagamento antecipado de proventos aos acionistas em cada um dos trimestres de 2024. Temos pagamentos no mês de março, no mês de junho, no mês de setembro e no mês de dezembro de 2024. Já nessa outra tabela temos as datas de pagamentos complementares e, como dito anteriormente, serão pagos após o encerramento de cada exercício. Temos pagamentos programados para junho, agosto e dezembro de 2024 e março de 2025. E não menos importante, o Banco do Brasil continua com a dinâmica que já foi aplicada nos 2 anos anteriores de divulgação de todos os fatos relevantes que já foram comentados e também do guidance ou das projeções para o ano em vigor, nesse caso 2024. Então as projeções do Banco do Brasil dizem respeito a diversos aspectos e indicadores, e o primeiro deles que nós destacamos é a carteira de crédito, em que se espera um crescimento de 8% a 12%, seja em relação a pessoas físicas, empresas ou agronegócios. O nosso destaque especial vai para o setor agro, em que o Banco do Brasil já fez um dispêndio muito elevado em relação a crédito e eles esperam uma variação positiva ou um crescimento dessa carteira de 11% a 15%. É uma projeção muito ambiciosa, ainda considerando que 2024 as projeções em relação à quebra de safra trazem aí um prognóstico mais negativo em relação ao agro. Então, se houver a realização desse guidance de 11% a 15%, será uma surpresa muito positiva que o Banco do Brasil entregará ao mercado e aos seus acionistas. Em relação às provisões para devedores duvidosos, a expectativa do Banco do Brasil é de que alcancem de 27 a 30 bilhões. Agora, vale frisar que em 2023, essas previsões ou projeções do Banco do Brasil não foram alcançadas. O valor de provisões ultrapassou aquilo que estava projetado pelo banco. Em relação às despesas administrativas, elas ficarão, segundo essas projeções, de 6% a 10% de aumento, e em relação ao lucro líquido ajustado, espera-se um resultado de 37 a 40 bilhões de reais. Então, iniciamos a análise dos resultados reportados pelo Banco do Brasil no 4º trimestre de 2023. E o primeiro destaque vai para o lucro líquido ajustado, que em 2023 fechou em 35,6 bilhões de reais, um recorde para o próprio banco e também o maior valor de lucro líquido reportado pelos bancos na história. Esse valor é 11,4% superior ao reportado em 2022 e em relação ao retorno sobre o patrimônio líquido, ou ROI, houve uma elevação de 0,4% na comparação anual. E continuando a análise do lucro líquido ajustado, agora com outras informações, você pode perceber como destacado aí em cima que o guidance para 2023 projetava um lucro líquido entre 33 e 37 bilhões de reais.
Com a confirmação do lucro líquido em 2023 de 35,6 bilhões de reais pela segunda vez consecutiva, o Banco do Brasil consegue alcançar o meio da faixa indicativa contida nas suas próprias projeções, o que traz aí uma confiabilidade em relação às projeções realizadas pela própria instituição. Na comparação entre períodos, o lucro líquido ajustado apresentou uma alta de 7,5% quando comparado com o terceiro trimestre de 2023, já em relação à comparação anual, houve um acréscimo de 11,4%. Já em relação ao retorno sobre o patrimônio líquido, ou ROI, na comparação com o trimestre anterior, essa alta foi de 1,2%, já na comparação anual, de apenas 0,5%, ainda permanecendo num patamar elevado de 21,6%. Na margem financeira bruta, vale um destaque aí para o spread com clientes e o spread global. O spread seria basicamente a diferença entre o custo de captação de determinado recurso e o ganho oferido pela instituição financeira ao conceder esse crédito. Em relação ao spread com clientes, houve uma redução na comparação trimestral de 0,4%, ficando em 8,6%. Já em relação ao spread global, o contrário, uma elevação de 0,4% na comparação trimestral em 5,3% no quarto trimestre. Já em relação à margem financeira com o mercado, na comparação trimestral houve uma elevação de 8,8% e na comparação anual, uma elevação de 27,4%. Na parte contábil, a receita financeira com operações de crédito apresentou uma elevação de 2,1% na comparação trimestral e os resultados da tesouraria uma elevação de 2,2% na comparação trimestral. Vale frisar que alguns analistas acabaram apresentando algumas ressalvas em relação aos resultados reportados pelo Banco do Brasil no quarto trimestre, tanto em relação à margem financeira quanto em relação a outros aspectos. E um dos argumentos apresentados como ressalva por esses analistas é justamente o efeito do Banco Patagônia, uma subsidiária do Banco do Brasil na Argentina, nos resultados do quarto trimestre. Eles entendem que foi um fato não recorrente, efeito da variação cambial em relação à desvalorização do peso frente ao dólar, que trouxe aí uma influência na margem financeira da subsidiária, que ocasionou um aumento da margem com o mercado que cresceu acima de 80,6% na base trimestral, o que consequentemente influenciou positivamente os resultados da sua controladora, nesse caso, o Banco do Brasil. Quanto à carteira de crédito ampliada, você pode perceber, como destacado nesse primeiro gráfico, que o Banco do Brasil apresentou uma elevação de 4% na comparação trimestral e de 10,3% na comparação anual. Destaque das carteiras de crédito pessoa física, empresas e agronegócios que realizaram aquilo que estava previsto nas projeções do banco para 2023. Um especial destaque vai para o agro, com um crescimento de 4,5% na comparação trimestral e de 14,7% na comparação anual. Veja que o guidance de 2023 previa um crescimento de 14% a 18%. Já para 2024, há uma projeção de crescimento um pouco menor, de 11% a 15%. Já pode ser efeito ou da expectativa um pouco mais negativa em relação ao agro, considerando a quebra de safra projetada para 2024, ou apenas uma cautela maior em relação à concessão de crédito para o agronegócio, considerando que em 2023 o Banco do Brasil foi muito agressivo e aumentou substancialmente a sua carteira nesse segmento. Nas provisões de crédito de liquidação duvidosa ou provisões para devedores duvidosos, uma grande preocupação atualmente no setor bancário, principalmente em relação ao Santander e ao Bradesco, temos um custo de crédito atual de 3,5%, representando uma alta de 0,2% na comparação trimestral. Já em relação às provisões, no quarto trimestre, elas alcançaram quase 10 bilhões de reais, representando uma alta de 32,8% na comparação com o terceiro trimestre e 82,3% na comparação anual, fechando 2023 com 30,5 bilhões de reais. Como destacado aí acima, o guidance ou projeções do Banco do Brasil indicavam a perspectiva de uma provisão de 23 a 27 bilhões de reais. Então, um resultado de 30,5 bilhões ultrapassa o máximo projetado para 2023 pelo próprio banco e foi um dos poucos indicadores que não realizaram dentro daquilo que era previsto pela instituição.
Complementando essas informações relacionadas a crédito, temos aí a qualidade do crédito representada pelos índices de inadimplência. Na inadimplência geral superior a 90 dias, o Banco do Brasil reportou no quarto trimestre 2,92%, ainda abaixo do sistema financeiro nacional, que em média reportou 3,30%. Eles destacam ainda que, se excluído um caso específico, que seria a inadimplência das Americanas, esse percentual seria um pouco mais baixo e estaria em 2,75%. Na inadimplência de mais de 90 dias por segmento, temos aí as pessoas jurídicas, físicas e o agronegócio. Em relação às pessoas físicas, houve sim uma apresentação desde o fim de 2022 até o quarto trimestre de 2023 de redução, chegando a 4,79% no quarto trimestre. Já em relação às pessoas jurídicas, essa lógica se inverte, com uma elevação desde o quarto trimestre de 2022 até o quarto trimestre de 2023, chegando a 3,37%. Indica-se aí que, excluído um caso específico, que seria a inadimplência das Americanas, esse índice estaria em 2,83%. Já em relação ao agro, a mesma lógica da pessoa jurídica se apresenta, com elevações desde o quarto trimestre de 2022, chegando ao quarto trimestre de 2023 com 0,96%. Já nas despesas administrativas, o banco apresentou e destacou o índice de eficiência de 27,5%. Na comparação trimestral, houve um aumento no quarto trimestre de 3,6% quando comparado com o trimestre anterior. Já na comparação anual, uma alta de 7,5% quando comparado a 2022. Mesmo com esse 7,5% de aumento, considerando que o guidance de 2023, como destacado acima, era de 7% a 11%, realizou-se então as projeções definidas pelo banco no início de 2023. E agora vão aqui algumas observações em relação a esses resultados do Banco do Brasil. A primeira delas tem relação direta com custos, despesas administrativas e margem financeira. Nós notamos, como dito anteriormente, uma redução na margem financeira do banco, principalmente no quarto trimestre, e uma diminuição em relação ao spread, em relação a clientes, ao próprio mercado. E um aumento nas despesas administrativas e nos custos gerais da instituição. Isso, apesar do banco destacar um índice de eficiência de 27,5%, pode representar uma perda de eficiência. Isso pode ser explicado por uma maior cautela na concessão de crédito. Outro ponto que merece menção são os custos gerais com as provisões de crédito de liquidação duvidosa. Quando fizemos a análise desse ponto específico agora há pouco, já destacamos que as provisões reportadas em 2023 estavam muito acima das projeções indicadas no guidance de 2023, que transitava entre 23 e 27 bilhões de reais. Ainda que estejam num patamar equilibrado e ainda que seja uma tendência do setor bancário a elevação dessas provisões, é preciso que sejam acompanhadas os resultados dos próximos trimestres para entender a saúde financeira da carteira de crédito do Banco do Brasil. E um outro ponto que ainda merece ser destacado diz respeito à inadimplência. Mesmo com fatores não recorrentes influenciando negativamente nos resultados reportados, como destacado pelo próprio banco, é preciso um olhar especial em relação à inadimplência superior a 90 dias, principalmente em relação ao segmento de agronegócio. Vale dizer que, como visto naquele gráfico, há um aumento sucessivo trimestre após trimestre em 2023 em relação à inadimplência no agronegócio e também considerando o contexto de grandes desembolsos realizados em 2023 com a concessão de crédito para o setor agro e projeções ruins em 2024, considerando a quebra de safra. É preciso entender nos próximos trimestres qual vai ser a influência negativa ou positiva em relação a esse fator. Chegamos então às projeções de lucro líquido e preço teto para 2024, agora atualizadas, porque no último vídeo do Banco do Brasil já havíamos publicado essas projeções. No entanto, com o fechamento do exercício de 2023, a publicação do guidance do Banco do Brasil com novas projeções, inclusive de lucro líquido, com um aumento do payout para 2024 de 40% para 45%, todas essas projeções tiveram que ser atualizadas. Então, em relação ao lucro líquido para 2024, nossa projeção
projeção fica no meio do que foi projetado pelo próprio Banco do Brasil, 38,5 bilhões de reais. O payout projetado é o indicado pelo próprio banco, aumentando de 40% para 45%. A cotação atual do ativo é de R$ 57,60. Então, se você deseja um dividend yield de 6%, o preço teto é de R$ 101. 7% com R$ 86,50, 8% com R$ 75,50, 9% com R$ 67,00 e 10% com R$ 60,50. Nesse outro gráfico, temos, além do preço teto, a margem de segurança considerando a cotação atual de R$ 57,60. Então, se você deseja um dividend yield de 6%, ainda existe uma margem de quase 43%, 7% com 33,41% de margem, dividend yield de 8% com 23,71%, dividend yield de 9% com 14,03% e 10% com 4,79%. Então, considerando todas essas informações, análise dos resultados e projeções para 2024, por hoje é isso. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.